Olá, seja bem-vindo ao canal Senhora Literatura. Eu sou a Francine Cruz e hoje eu vou falar para vocês sobre esse livro maravilhoso do Manuel Carlos Caram, Jornal da Guerra contra os Taínos. É um livro pouco conhecido, mas que todo mundo tem que conhecer porque é fantástico. Fiquem nesse vídeo para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre o Caram, sobre o Jornal da Guerra contra os Taínos. Depois me digam o que vocês acharam aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e deixe seu like. Vamos começar então conhecendo um pouquinho quem foi Manuel Carlos Caram, o autor de Jornal da Guerra contra os Taínos. Manuel Carlos Caram nasceu em Rio do Sul, Santa Catarina, em 1947. Com 19 anos, ele veio para Curitiba e aqui ele cursou a faculdade de jornalismo. Então, ele atuou, além de escritor, como jornalista e também como dramaturgo. Uma grande influência que ele teve do pai dele, que já trabalhava com teatro, e que o Caram também trouxe isso para a sua vida. Inclusive, trouxe muito do teatro para a sua obra literária. Manuel Carlos Caram morreu em 2007, com 60 anos, e deixou ainda muitas obras inéditas, tanto no teatro quanto de crônicas e narrativas, que foram sendo publicadas póstumamente. E, inclusive, o livro que eu vou falar para vocês hoje, Jornal da Guerra contra os Taínos, foi publicado póstumamente, foi publicado em 2008, e é bastante experimental, né? Inclusive, tem algumas pessoas, às vezes, que não gostam do Caram porque acham que é muito experimental, né? A escrita dele é bastante híbrida, mas eu tenho certeza que vocês conhecendo e lendo uma vez, lendo outra vez, vocês vão gostar. Ele é bastante irônico, ele traz essa questão da ironia, é uma coisa que eu gosto bastante na escrita, né? Você tratar de temas tão pesados, tão fortes, como é o caso aqui. Ele fala muito sobre a guerra, né, a indústria bélica, a indústria armamentista, e com esse tom irônico que traz essa realidade para a gente de uma forma mais divertida, nem por isso menos real, né? Então eu gosto bastante dessa forma que o Caram escreve. E ele teve bastante influência também do teatro do absurdo, né? Samuel Beckett, entre outros, e isso dialoga na sua obra, né? Por isso que eu falei para vocês, ele é um escritor bastante experimental. E ao longo da sua vida, o Caram também produziu muitas peças, né, de teatro, e também ele foi vencedor de grandes prêmios de literatura, como o seu livro Cebola, que foi vencedor do Prêmio Cruz e Souza de Literatura em 1995. Tá? O Caram, ele era bastante híbrido, né, no seu discurso, então ele mesclava muito, como eu falei para vocês, ele era dramaturgo, ele era jornalista e ele era escritor. E ele mistura tudo isso numa paródia, com poesia, com cinema, e ele é muito inventivo na sua obra, muito imagético, tá? Então, daqui a pouquinho eu vou ler para vocês alguns trechos aqui do Jornal da Guerra contra os Taínos e vocês vão entender o que eu estou falando. Tá? Então, esse livro é um dos meus livros preferidos da vida. Quando alguém me pede assim, que livro você me indica, que livro você tem para me emprestar? Eu indico sempre esse livro porque ele é curto, ele é fácil de ler, você pode pegar e ler cada trecho dele separadamente, então não sei se vai dar para ver aqui, tá? A página, ela é trechos, né, de livros, tem bastante espaço em branco entre as páginas. Eu já comentei aqui em outros vídeos, inclusive, né, sobre essa questão. Esse livro é publicado pela Kafka, né, é da coleção Antena, da Kafka Edições, e eu já comentei em outros vídeos que a Kafka, ela tem uma preocupação muito grande também com a estética dos seus livros, da diagramação dos seus livros na página. Então, também já falei, tudo que vocês verem da Kafka, né, podem ter certeza que é um material muito bom. Eles só publicam obras fantásticas, tá? Com diagramações fantásticas também.
Então, esse livro aqui também é dessa forma, tá? Ele é bem gostoso de ler, porque são trechos curtos nas páginas, então isso torna a leitura bastante dinâmica. Esse livro, ele é conhecido pelos amigos do Caran como o livro da Kátia, né? Kátia era a esposa do Caran. E ela gostava muito dos Taedos. Como que ela já gostava dos Taedos antes do livro existir? Porque o Caran, inventivo da forma como ele era, no seu livro Pescoço Ladeado por Parafusos, que precede o Jornal da Guerra contra os Taedos, ele já colocou alguns trechos que estão no Jornal da Guerra contra os Taedos. Inclusive, a primeira frase aqui do Pescoço Ladeado por Parafusos, o primeiro parágrafo, é o último parágrafo do Jornal da Guerra contra os Taedos. Então, os livros estão interligados. Então, a Kátia, ela gostou muito quando ela viu o Pescoço Ladeado por Parafusos, gostou muito dos Taedos e pediu para o Caran que ele fizesse um livro específico sobre isso. E o Caran, como gostava muito da Kátia, e para nossa alegria, criou o Jornal da Guerra contra os Taedos, né? Então, nesse livro, ele é formado por diversas crônicas jornalísticas sobre uma guerra fictícia, né? E retrata de uma forma bastante cáustica, bastante irônica, as instituições bélicas e oficiais que, como a gente bem sabe, né, a indústria bélica age de acordo com seus interesses particulares em nome de um ideal. Então, ele utiliza desse discurso de guerra a partir do ponto de vista de um jornalista, né? A gente pode lembrar que o Caran era jornalista, e também ele usa esse ponto de vista do jornalista para atacar essa transformação do conflito, da guerra, em espetáculo, com todas as falsidades possíveis. Então, tendo isso em vista, vamos conhecer um pouco sobre a obra. Eu vou ler para vocês, então, alguns trechos aqui que eu selecionei do livro, para vocês entenderem o que eu falei sobre a ironia, sobre o sarcasmo, né, que são os ingredientes desse livro tão divertido e tão real do Caran. A começar pela primeira página do livro, eu acho que esse é o melhor resumo de livro que eu já vi na minha vida, e fala o seguinte: resumindo, foi a guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas, ambos filhos da puta. É um ótimo resumo para esse livro. Aí, vamos ler mais um trechinho aqui. O nosso exército tinha um general de 2,15 metros de altura. Ia para o fronte, gostava de ganhar a confiança dos soldados, comportando-se como um deles. Trocar a mansidão dos gabinetes pelos perigos do campo de batalha. Repetia ele todo dia. Segundo o Instituto de Pesquisa das Nossas Forças Armadas, ele matou 3.471 taedos. O general morreu ao bater a cabeça contra o mármore quando tombou para a frente, carregado pelo peso das medalhas. O que dizem foi plágio. Como a guerra começou? Isto perturbou os historiadores desde que a guerra começou. Eram muitas as histórias sobre o capítulo que provocou a declaração de guerra, uníssona. Segundo alguns historiadores, uníssona. Os dois lados em perfeito dueto. Guerra! Para evitar novos conflitos, 2 pontos de exclamação. Mas os historiadores adeptos da história oficial resolveram a questão escolhendo um dos muitos episódios que teriam provocado a guerra, e passou a ser ele dogmaticamente a causa da guerra. Às vezes interessava dizer que fomos nós que começamos a guerra. Às vezes não. Para quando interessava, adotamos que um general escorregou numa casca de banana e reconheceu entre as gargalhadas uma de sotaque taedo. Vamos lá, mais um pouquinho. Duvido que você tenha algo melhor para fazer. Venha para a guerra. A frase funcionou maravilhosamente bem. Tanto que os taedos copiaram, sem pedir autorização. Aqueles canalhas.
A bandeira dos Taedos era totalmente branca, apenas o branco, nada mais. Cada vez que eles apareciam, vinha a dificuldade, saber se estavam em rendição ou em ataque. Durante a guerra, de que lado você ficou? Da indústria bélica. Existe outro lado? A guerra contra os Taedos já durava 3 anos quando chegou o emissário do Papa para nos informar que era pecado entrar em guerra contra os Taedos. Como não fomos nós que entramos em guerra contra os Taedos, mas os Taedos que declararam guerra contra nós, matamos o emissário do Papa. Ele não deu a outra face porque estava morto. É isso aí, pessoal. Esse é o Karan. Esse é o Jornal da Guerra contra os Taedos. E como eu falei para vocês, esse último trecho que eu li é o que começa o pescoço ladeado por parafusos. Então, como vocês puderam ver, o Karan ele escreve de um modo muito bem-humorado, muito sarcástico, muito irônico, mas são palavras simples, são palavras de fácil compreensão, então torna a leitura muito gostosa, né? Fica muito fácil de ler. É uma obra bem fragmentada, como vocês puderam ver, né? Você pode ler separadamente cada um desses trechos, como se fosse um mini conto, né? Não dá muito bem para classificar qual seria o gênero desse livro, né? Ele está ali entre o conto, né? A novela, não sei, é uma mistura de tudo que o Karan faz. E muitas frases aqui do livro a gente percebe como se fossem elementos da publicidade. Inclusive, eles vêm em itálico no texto, né? Como aquele trecho que eu li para vocês, né? Venha você também para a guerra, duvido que você tenha algo melhor para fazer. Isso é muito publicitário, né? Então, o Karan, ele é esse escritor bastante inventivo, bastante criativo, bastante original, que vale a pena a gente conhecer. Espero que vocês tenham gostado. Deixem os seus comentários. Se vocês gostaram, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos e até a próxima!